E aí, galera, beleza? Vamos continuar nossa aula, né? Sobre a mistura de soluções. Eu falei sobre titulação na aula passada. Agora eu vou dar uma ênfase nessa titulação para ficar bem claro, tá? Como que ela é realizada. Já coloquei no quadro ali para não perder tempo. Então vamos lá. Qual que é o objetivo aqui? É encontrar a concentração de uma solução que a gente não sabe, certo? A gente não conhece a solução, a concentração dessa solução. Essa solução é conhecida como solução problema, tá? E vai ser o nosso índice 2, lá naquela fórmula, C1 vezes V1 igual a C2 vezes V2. Beleza. O que a gente precisa quais são os materiais necessários para fazer essa titulação? 2. Becker e pipeta, tá? O becker nada mais é do que um pote de vidro graduado, com graduação em volume, tá? E a pipeta é um canudo de vidro também graduado. Aí o que a gente faz? No becker a gente coloca a solução problema e coloca lá, sei lá, 100 ml da solução que eu quero descobrir a concentração da solução problema, certo? Então a gente só sabe o volume dela, a concentração é o que a gente vai descobrir, beleza? Aí com a pipeta a gente pega uma solução que a gente conhece a concentração, que vai ser a nossa solução padrão. Com a pipeta, o que a gente vai fazer? A gente vai gotejar na solução problema essa solução que a gente conhece a concentração. Com a pipeta, gotejamos a solução padrão de concentração conhecida. Beleza, aí vai pingando, o líquido vai descendo. A hora que a gente observa o ponto de viragem, que eu escrevi PV ali na lousa para não ficar muito comprido, a gente para de gotejar, coloca o dedão em cima do furinho do canudo, ele para de pingar. Aí eu anoto, por exemplo, tinha 100 ml, baixou até no 50. Eu sei que eu gastei 50 ml da solução padrão, tá? Aí o que eu tenho? Quando eu observei o ponto de viragem, eu sei que a reação terminou, tá? Sei a concentração da minha solução padrão. A hora que eu observei o ponto de viragem, eu descubro o volume gasto da minha solução padrão. Então o que eu vou ter? C1 e V1. Como o V2 eu já sabia, pois ele estava no meu becker, a única coisa que eu vou precisar descobrir é justamente o C2, a única coisa que eu não vou ter, né, que eu vou descobrir através da fórmula, tá? É um processo bem simples, bem eficiente, tá? Com todos os dados, eu posso calcular a concentração da minha solução problema, tá? Vou falar agora sobre esse ponto de viragem, que é a hora que eu sei que minha reação terminou, que é a hora que eu paro de gotejar a minha solução padrão na solução problema. Geralmente ele ocorre com a formação de um precipitado. O que é um precipitado? É um sólido que vai para o fundo da solução problema, tá? Mas nem sempre ocorre a formação de precipitado. Então eu vou descrever agora alguns outros meios de observar que a reação terminou, que foi atingido o ponto de viragem, que é a hora de eu parar o gotejamento, que é a hora de eu coletar os meus dados, beleza? Então vamos lá. Vou apagar aqui, estou usando um papel porque meu apagador está lavando. Então vamos lá. Rapidinho para não perder tempo. Galera, por enquanto eu estou passando somente teoria, tá? Quando acabar isso, mais uma aula vou falar de sistemas coloidais. Acabando esse capítulo eu passo uma atividade, tá bom?
pontuada, como está sendo o nosso esquema, né? Então vamos lá. Visualização do PV. Visualização do ponto de viragem. Muito bem. Nem sempre teremos a formação de um precipitado, que é um sólido que vai para o fundo da solução problema, indicando que a nossa reação terminou, indicando que é hora de coletar os dados, tá? Então, e se não formar precipitado? Pingo, 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 pingo e não acontece nada. A gente tem outros artifícios, tá? Usamos indicadores. Lá no 9º ano, a gente falou sobre indicadores, né? Quando tem a fenolftaleína e o tornassol, tá? Que nada mais é do que um papel que você coloca em uma solução, um líquido que você não sabe. Se ele ficar rosa, eu sei que ele é ácido. Se ele continuar branco, ele é básico, tá? Aqui a gente também vai usar esses indicadores para descobrir a hora que a reação terminou, tá? Então vamos ver como que funciona. O indicador. E os meios. Meio ácido. Meio básico. Se o indicador for colocado em um meio ácido, o que vai acontecer? Se ele for fenolftaleína, o indicador fica incolor. Se estiver em um ácido. Já se ele estiver em um meio básico, ele fica rosado, tá? Temos um outro tipo de indicador também muito usado, que é o tornassol, ou papel de tornassol, tá? No meio ácido ele fica vermelho. Já no meio básico ele fica azul. Então vamos dar um exemplo aqui. Uma reação de neutralização. Como que eu neutralizo um ácido? Eu misturo ele com uma base, né? Matéria do ano passado, certo? Por exemplo, ácido clorídrico, HCl. Se eu jogar água nesse ácido, ele não vai se neutralizar, pelo contrário, né? Ele vai potencializar, porque ele vai liberar íons H+, que é aí que mora o perigo, tá? Então, como que eu neutralizo um ácido? Com uma base. Lembra das bases? Hidróxido de sódio. E o que acontece aqui? A gente vai ter a formação de um sal e água, tá? O Na, o H separa do Cl, o Na separa do OH, quando eu misturo os dois. Aí o que acontece? O Na junta com o Cl do HCl e o H do HCl junta com o OH da base. Então vai ficar NaCl, cloreto de sódio, né? Sal de cozinha, sal, mais HOH ou simplesmente H2O, água. Beleza? Se eu fizer, por exemplo, tem lá uma solução de NaOH, que essa é a minha solução problema, essa é a minha solução padrão. Essa daqui eu sei a concentração, mas não sei o volume. Essa eu sei o volume, mas não sei a concentração.
Aí eu vou pingar o HCl no NaOH com o objetivo de descobrir a concentração do NaOH, ok? Aí eu tô lá pingando. A hora que, o que vai acontecer? Não é uma reação de neutralização? Então se a gente usando, por exemplo, fenolftaleína, como indicador, sabemos que a solução termina, não vai ficar básico, né? Eu vou neutralizar o ácido, vai ter, sabemos, como indicador, sabemos que a reação terminou. Ao ficar rosada, um aspecto róseo, tá? Cor rosa. Se a gente usar tornassol, quando ficar azul, eu sei que a reação acabou. Aí eu vejo quanto eu gastei de HCl, o volume do HCl gasto, sei a concentração do HCl, né? Não sei a concentração do hidróxido de sódio, mas eu sei o seu volume. De posse de todos os dados, eu posso calcular a concentração do hidróxido de sódio. Beleza? Por hoje eu não vou me estender muito, tá? Para não ficar muito comprida a aula, não ficar tão cansativa. Próxima aula somente quarta-feira que vem, tá? Dia 15 de abril, porque sexta e segunda é feriado. Assim que eu terminar essa parte que acaba em sistemas coloidais, eu passo algumas atividades, beleza, galera? Valeu!